Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: um grande vento. Jonas, capítulo 1, do versículo 4 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. E então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lançamos sorte, para que saibamos por qual causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: Declara-nos tu, agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Deus que fez o céu e a terra, e em terra seca. E então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e se esforçavam para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se elevava mais e mais. E então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, não sobrevenha o sangue deste homem sobre nós, porque nós assim não queremos que o sangue deste homem caia sobre nós. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, e temeram, pois, estes homens. Um grande vento. A Bíblia nos declara que por causa de um homem, ser humano igual a eu e você, ele quase acabou com muitas vidas. A Bíblia nos diz que Deus chama a Jonas e lhe revela algo que ele deve fazer antes da partida dele desta vida para outra. E uma vez Deus chamando Jonas imediatamente ele deveria obedecer, mas ele não obedeceu. Ele tentou fugir do chamado e dos propósitos de Deus. E uma vez tentando fugir do chamado e dos propósitos de Deus,
Algumas pessoas inocentes quase pereceram por causa da desobediência de um homem. Um homem em desobediência faz muitos outros naufragar, faz muitos outros decair, faz muitos outros descer à sepultura. Mas Deus é aquele para revelar a situação e para mostrar que aquele grande vento, um grande vento que venha se levantando, ele vai se cessar, e aquele que está dormindo vai se levantar e acordar para fazer a obra do Criador. Aleluia, glórias a Deus. A vida de um homem, a vida de uma mulher, quando vem para este mundo, quando assim antes de nascer, a Bíblia diz que o Senhor ele já nos conhecia, e o desejo do coração dele é nos apresentar às nações como profeta. Ninguém vive nesta vida para passar um tempo, para só viver como os seus familiares e depois partir desta vida para outra. Cada um de nós temos um chamado, temos um propósito e algo para cumprir para o Criador. Você querendo ou não querendo, eu querendo ou não querendo aceitar, esta é a mais pura verdade. Um grande vento tem se levantado, homem. Um grande vento tem se levantado, mulher. Mas passa a entender, é porque você está dormindo. Jonas estava dormindo, fugindo do propósito do Criador. Deus manda Jonas ir para Nínive, e ele foge para Tarso, mas dos propósitos de Deus ninguém pode fugir. Se Deus te constituiu como profeta, ainda que você esteja dormindo, ainda que você esteja enterrado os talentos, Deus vai fazer você desenterrar, acordar e fazer a obra dele. Alguns podem tentar até te calar. Alguns podem até falar que você não tem mais condição nenhuma, que você não pode, mas é Deus quem dará a última palavra. Um grande vento, o homem e a mulher vêm para este mundo. Ele não vem só para ser um homem bem sucedido, ele não veio para ser um homem ou mal sucedido, ele veio para ser, ela veio para ser profeta do Criador, profeta do Deus que fez o céu e a terra. E às vezes as coisas acontecem no âmbito natural para que nós venhamos a entender o sobrenatural e espiritual de Deus. Se eu fosse olhar para a minha condição, para falar aqui hoje, eu não teria condição nenhuma, mas Deus colocou esta palavra no meu coração. Fale hoje. Um grande vento, um grande vento tem se levantado, homem. Um grande vento tem se levantado, mulher. E ainda não compreendeste que isto é permissão de Deus, para que nós assim venhamos a despertar, para que nós assim venhamos a acordar e fazer a obra do Senhor. Eu estou contando a história de um homem que ele já partiu desta vida para outra. No tempo e na época dele, Deus chamou ele para pregar na cidade de Nínive, para pregar para aqueles homens e para aquelas mulheres, e ele tentou fugir, e de Deus ninguém foge, ninguém.
mais que tentamos fugir, por mais que tentamos fazer a nossa própria vontade, Deus vai trilhar um caminho para que nós assim venhamos a fazer a obra do Senhor. Não temos como fugir, não temos. E às vezes Deus toca no profundo do nosso coração. Se olharmos para a vida de Jonas, a Bíblia diz que o mar só se aquietou, o vento parou de soprar e o peixe vomitou a Jonas, quando Jonas reconheceu e entendeu que ele tinha que cumprir o propósito do Criador. Mas ninguém me entende, ninguém me aceita, ninguém acredita em mim, mas o Criador acredita. Deus não vai investir em ninguém à toa. Ninguém! A idade vai se passando e o tempo vai chegando, e aquilo que Deus confiou em suas mãos, cadê as almas? Cadê as almas? Se olharmos o sobrenatural, a Bíblia diz que Deus falou com o vento, Deus falou com o mar, Deus falou com o peixe e depois falou com Jonas. Sobrenatural, na visão natural, para entender o espiritual de Deus. Aquilo que Deus tem confiado na tua mão e na minha mão, temos que fazer. Temos que pregar o Evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora saiba de uma coisa: é cada um de nós vai dar conta de ser a Deus. Às vezes se preocupamos com tanta gente o que vai falar de nossa vida e se esquecemos de nós mesmos. Não esquente para o que os homens vão dizer na tua vida, mas se preocupe com o que o Criador está pensando. É Ele que é o nosso objetivo, é Ele que é o nosso alvo, porque quem morreu por você e por mim foi Jesus Cristo, foi Jesus. O homem não morreu na cruz, a mulher não morreu na cruz, mas foi Jesus. Se olharmos o primeiro versículo, a Bíblia diz que Deus falou com o vento. Se Ele falou com o vento, é porque o vento tem ouvido para ouvir. Acho que é isso. Isso é loucura. Não é não. Tudo está no controle da mão de Deus. No segundo versículo nos mostra que Jonas estava tranquilo, o vento soprando, as situações acontecendo, ele não estava nem aí. Ele pensava consigo: vou morrer, mas também vou levar um montão junto. E devemos identificar, assim como aquele mestre do navio identificou o problema. Cada um orou a seu Deus. Um orou a bruxaria, outro orou a feitiçaria, outro orou a imagem de escultura. Cada um buscou uma solução e não havia solução para aquele problema. E de repente começou a revistar o navio todo. E quando chegou lá no porão, encontrou um dormindo e descansando. E ali eles perguntaram, e o mestre do navio perguntou a ele: que tens aí, dormente? Levanta-te
onde invoca o teu Deus. O único que ainda não havia invocado ao seu Deus, que era o Deus verdadeiro, era Jonas. Ele estava dormindo. Um grande vento havia se levantado, todos iriam perecer, e o único que entendia a solução, o único que sabia que o único meio daquele vento se acalmar era buscando ao Deus que fez o céu e a terra. Ele estava dormindo. Glórias a Deus. Quando o mestre do navio fala com ele, ele reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dele. Ele sabia que tinha saído dos propósitos do chamado de Deus, e o único meio do vento acalmar e as vitórias do Senhor continuar alcançando ele, alcançando ela, era continuar fazendo o que Deus queria. Um grande vento. Não entenda as coisas naturalmente, mas procure saber o porquê isso está acontecendo. Se está acontecendo no lado natural, é porque Deus está querendo te mostrar o espiritual e sobrenatural que vem da parte de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nada neste mundo, nada neste universo acontece por acaso. Ninguém parte desta vida para outra sem antes vir o decreto final da parte de Deus. Jonas tenta fugir para Tarso, mas a missão dele era pregar em Nínive, era pregar para aqueles homens e para aquelas mulheres que precisavam ouvir o Evangelho. O Evangelho que vem da parte de Deus. E você acha que esse grande vento, o grande vento que se levantou, foi só para a vida de Jonas? Não foi, não. A Bíblia nos mostra que também ventou para Abraão. Deus chama Abraão e ele faz promessa. E o que Abraão faz? Traz Ló junto. Mas a promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão. E o que acontece entre os dois? E há uma contenda. A palavra de Deus assim diz: e houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, que de uma tal maneira que Abraão diz assim para o seu sobrinho Ló: para onde você escolher ir, eu procurei, vou procurar a direção inversa, escolha agora. E Ló escolheu os campos verdejantes, e Abraão foi para o deserto. Mas aquilo que parecia ser deserto, na vontade de Deus e com a promessa do Criador, até no deserto aparece rio de águas vivas. Aleluia, glórias a Deus. Houve contenda, mas aquela contenda não foi para o mal, foi para contribuir para o bem. Você já reparou que algumas coisas acontecem na tua vida e na minha vida é para contribuir para o bem? Tem coisa que você olha até assim, foi o diabo, e às vezes não é. É permissão de Deus. Tem coisas que vêm para contribuir, porque Deus quer te dar a bênção por completo. E se a bênção é tua, o outro não vai poder tomar posse. Aleluia, glórias a Deus. Muitas histórias na Bíblia Sagrada nos mostra e nos relata que grandes ventos acontecem primeiro ou porque alguns estão fora da posição,
Outros porque estão tentando ajudar a quem não é para ajudar, porque se Deus colocou naquele vento, só Deus vai tirar. Só Deus. Muitos nesta vida, em tempos passados e nesses tempos de agora, tem passado diversos tipos de ventos e situações, e às vezes muitos não têm entendido. Muitos têm até falado: não, eu vou ajudar aquele ali e aquela ali, e nem sabe se Deus mandou fazer isso, porque se aquele está passando naquele vento, só Deus pode tirar. Porque quem tentar ser mais bonzinho do que Deus vai entrar no vento também. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Senhor que fez o céu e a terra. Por isso devemos a cada dia buscar o discernimento, discernir os espíritos. A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é a base principal. Deus vai fazer a pessoa certa para vir ajudar e abençoar. Não é que eu estou falando que você não pode ajudar e não pode abençoar, mas se o tempo ainda não é chegado, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Você já reparou? Você até traz a pessoa, e em vez do mar ficar tranquilo, acontece muitas situações piores ainda. Os ventos começam a soprar mais. Identifique essa situação, procure a orientação e peça o discernimento da parte de Deus, porque tem coisas que vêm para somar e multiplicar, não vem para dividir e diminuir. Se não está somando e nem multiplicando, se está dividindo e diminuindo, abra os olhos, porque Deus não está nestes negócios. Aleluia, glórias a Deus. Um grande vento. E a Bíblia nos diz que os marinheiros já estavam perdendo tudo, e só faltava perder a vida. Mas de repente um se levantou. O mestre do navio se levantou. Tem alguma coisa errada. Temos que ver de onde está vindo esse vento. O grande vento se levantou, mas temos que saber por causa de quem. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que cada um clamou ao seu Deus. Cada um tinha um segmento religioso. É a Bíblia que fala. E Jonas estava tranquilo, vento soprando, e não estava nem aí. Estava lá na dele, ventando para todo mundo. Mas de repente foi identificado o porquê de que havia se levantado um grande vento. Desde o início da criação até os dias de hoje, isso que aconteceu na vida de Jonas acontece também neste presente século. O homem e a mulher que tem o chamado, que entende que é escolhido e que sabe que Deus a quer usar, quando se prostra e para, o grande vento se levanta. E quem vai padecer? Quem está mais próximo? Às vezes as próprias pessoas mais allegadas ficam atribulando aquela vida, fica chamando de fanático, fica chamando de maluco, mas se esquece que na hora que está precisando ele vai pedir oração. Porque aonde há um homem e uma mulher de oração, as bênçãos do Senhor alcançam a todos. Não se proste,
caminha-se, meu bem, nem que seja se arrastando, mas vá para a casa do Senhor. Mesmo que você olhe e pense assim, não dá mais para caminhar, o escândalo é muito grande, tem muita gente fazendo isso ou aquilo outro. A salvação é individual, cada um vai dar conta de ser a Deus. Ou você acha que o Criador está dormindo? O Deus que fez o céu e a terra vai chamar a cada um de nós para prestarmos conta. Aleluia, glórias a Deus. Busque entender o sobrenatural, busque entender o lado visível e espiritual, porque se existe Deus, existe Jesus Cristo, existe o Espírito Santo, e os anjos também existe o espírito das trevas e Satanás e seus demônios para tentar destruir as almas dos homens. O mundo espiritual está em atividade, e às vezes pensamos que não. Ninguém vem em vão, ninguém. Deus dá tudo aos homens, Deus dá tudo às mulheres, e uma coisa só Ele pede: seja fiel a mim. Este mar que tem se levantado, este grande vento, um grande vento se levantou na tua vida, é porque Deus quer te despertar. Você tem fugido dos propósitos e do chamado de Deus, mas o Criador tem um negócio contigo. Não adianta você querer falar o fulano que vai fazer e o cicrano, mas o negócio é contigo. Se foi você que Deus confiou, não adianta repassar, porque é você que tem que fazer e tem mais. Se você não quiser fazer e nem cumprir, não tem problema, o teu tempo vai ser selado. Deus te preparará e te levar, porque nesta vida ninguém vai ficar igual Satanás. Da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Ah, já sabia, você é desocupado e só toma conta da vida dos outros mesmo, e é acusador. Ninguém vai ficar igual Satanás, rodeando e passeando por aí, mas antes vai estar ocupado na obra de Deus. Um grande vento. Procure entender essa situação. Não olhe só com a visão natural, olhe com a visão espiritual. Aleluia. Uma hora dessa você estaria onde se você não fosse evangélico? Você poderia ser bruxo, você poderia ser bruxa, mas não. Deus te chamou, te mostrou um propósito, te deu uma chamada e te quer como profeta. Um grande vento vai se levantar, e se você não se despertar, Deus vai permitir. Eu não estou te azarando falando isso, é que está escrito. Jonas tentou fugir, Deus mandando ele ir para Nínive, ele foge para Tarso, mas dos olhos de Deus ninguém se escapa. Dos olhos de Deus ninguém se escapa, porque no livro de Salmos está escrito que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vendo os justos e os injustos. Às vezes as pessoas falam assim: não, se eu cheguei aonde eu cheguei, se eu tenho o que eu tenho, porque foi o meu próprio esforço, Deus não me deu nada. Ele arranca o teu fôlego de vida, ou tira a tua saúde, aí eu quero ver. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu.
tudo. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. A roupa, a calça, a camisa, a cueca, o sapato. Deus nos veste. Quando você saiu nu. Mas se você tem as suas vestimentas, foi Deus que te deu. Por mais que seja doação, mas foi o Criador que te deu. Foi o Criador. Porque muitos querem ter o que você tem e não tem. Muitos estão debaixo da ponte. Muitos estão passando necessidade, você tem tudo. E ainda diz, não, tenho pelos meus próprios esforços. Foi Deus que te deu coragem e esforço para você obter o que você tem. Porque pela tua própria força tu não terias nada. Aleluia. Glórias a Deus. E tem mais. Depois que a gente parte dessa vida para outra, fica tudo aí. O próximo que vai desfrutar, o próximo que vai obter aquilo que você deixou. E se você não fazer um testamento direcionando para quem é, dá até briga se a família for grande. Tem muitos que deixam até um testamento. Mas um grande vento tem se levantado para que você possa entender, compreender e cumprir o chamado de Deus. Não fuja do chamado do Senhor. Não se proste. Não busque o mundanismo. E a Bíblia diz que no finais dos tempos, estamos vivendo os finais dos tempos, onde o amor de muitos se esfriaria. Muitos que até pecam e erram, até diz assim, não, já pequei e errei mesmo, agora eu vou para o mundão. A Bíblia diz, o justo pode tornar a cair, mas o Senhor o tornará a levantar. Agora a burrice é permanecer no erro. Como assim, irmão? Ir para o mundanismo e cair na gandaia. Quando vira o ânimo, quando chega assim o ano de dezembro, para o dia 1º, entra janeiro e vai chegando o carnaval, aí desvia um montão. É que já estava no coração, para beber, para fumar, para se prostituir, para ir para o mundanismo, para ir para a carnarebe do carnaval, e não sabe nem se vai voltar. Alguns ainda têm a oportunidade de voltar, se reconciliar com Deus, mas outros não, porque Deus conhece o coração. Deus sabe quem está de sinceridade e quem não está. E a Bíblia diz que Ele sonda a mente, o pensamento e o coração. Ele sabe o que está dentro. E o homem e a mulher só fala do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Um grande vento se levantou, e Jonas não havia percebido, só percebeu depois que ele foi chamado a atenção. Aí ele reconheceu, não, isso tudo está acontecendo com vocês por minha causa. Faz o seguinte, me lança no mar, e o vento vai se aquietar. Aqueles homens
cheio de temor, com medo de morrer e com medo de tirar a vida de Jonas, porque tudo aquilo estava ali acontecendo por causa dele. Qual é o Jonas que está aí na tua casa? Qual é o Jonas que está aí na tua igreja? Que está tudo desandando, está tudo naufragando. Qual é o Jonas que está aí? Vá até ele, vá até ela e pergunta por causa de que não está fazendo mais a obra. Porque muitos têm parado e um grande vento se levantado, família enferma, parentes partindo, tudo acontecendo no âmbito natural, e ainda não entendeu que Deus está chamando a atenção através disso, para entender o sobrenatural e espiritual de Deus. O mundo espiritual é diferente do mundo natural. O mundo natural e físico está diante dos nossos olhos, e o espiritual, só com a visão espiritual se pode enxergar. Aqueles homens levantam a Jonas e pedem misericórdia a Deus, para que o sangue de Jonas não venha recair sobre a cabeça deles. Mas já era o propósito de Deus, para que Jonas se viesse a cumprir, e aquele grande vento viesse se cessar. Era necessário aquilo acontecer, porque só existia aquele meio, e Deus não perde os seus profetas, não perde. Ele pode achar que está até perdido, ou então ele pode achar que, não, eu vou por aqui e Deus não vai nem me ver. Vai não, né? Vai não. O Criador está vendo tudo. Cumpra o chamado de Deus. Deus te deu família, Deus te deu um lar, Deus te deu um emprego. Se você não tem emprego, Deus te deu um biscate, porque até para você conseguir um biscate é porque Deus está te dando, porque senão tu não conseguiria, porque Deus conhece o amanhã e Ele vela pela sua palavra. Eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar um pão. Este biscate também Deus tem te abençoado através dele. Seja fiel no pouco, que sob o muito Ele vai te colocar. Aleluia, glórias a Deus. Foram tantas coisas caminhando com Deus que Deus tem feito em minha vida. Padeci muito, grandes ventos se levantaram, mas eu procurei entender aqueles ventos. Deus queria cumprir em minha vida gravamento de CD, gravando CD, pregando o evangelho, dando testemunho, porque Deus nos tirou lá do mundanismo. Vivi uma vida de ilusão e fantasia que parecia ser direito, um caminho que parecia ser direito, mas o fim seria a morte. Não era nem para estar mais no mundo dos vivos, se eu continuasse trilhando o caminho que eu estava trilhando, no meio dos bailes funk da vida. Eu deveria ter partido desta vida para outra. Existe uma história na Bíblia que eu nunca vou cansar de repetir essa história, que foi Jesus Cristo que contou, e o próprio Filho de Deus falou que todo mentiroso é filho do diabo. Ele conta a história de dois homens da época e o tempo que eles morreram.
E você conhece, quase em todas as minhas pregações, quase em todas as minhas ministrações eu falo acerca disso, porque é algo profundo, sobrenatural, para compreender o espiritual de Deus. Você não precisa consultar a macumbaria para você ir falar com os mortos. É só você olhar a Bíblia, que na Bíblia está escrito acerca do mundo dos mortos. A história de dois homens que, para a alegria de um e tristeza do outro, os dois morreram no mesmo dia. Dois enterros, um de um rico e o outro do pobre. O do rico, todos os seus conhecidos foram lá para se mostrar para aquela família que gostava dele. É uma ilustração, não está escrito isso não, mas eu estou ilustrando isso aqui. Foram todos lá. Ele era um grande homem, fez muito nesta vida. O do pobre, no seu enterro, só aqueles que o conheciam, a comunidade pobre, foram todos lá para assim, nossa, ele mendigava, mas ele era uma boa pessoa, ele temia Deus, ele chegou até a falar de Deus para mim, então por isso eu estou aqui no seu enterro. Dois enterros, e a Bíblia diz, Jesus Cristo falando, disse: o rico estava sendo atormentado e o pobre consolado. A riqueza daquele homem não comprou a salvação dele, e nem mansão no mundo dos mortos. Não, ele estava sendo atormentado. E a Bíblia ainda diz mais. Ele disse: Abraão. Ele reconheceu logo e gritou: Abraão! Creio eu que Abraão olhou: tu me conhece, homem? Eu ouvi falar muito a teu respeito. Ouviu, né? Mas faz o seguinte, Abraão, o que tu quer, homem? Deixa que eu vá para aí. Aí Abraão olhou, Jesus contando essa história: não posso. Nem os que estão aqui podem passar por aí, e nem os que estão aí podem passar para cá. Há barreira entre nós e vós. E a Bíblia diz que o pobre estava sendo consolado. Aí ele tentou uma estratégia. O homem já estava no mundo dos mortos, tentou a estratégia dele. Faz o seguinte, Abraão, já vi que molhar a ponta da minha língua também não dá. Se não pode passar daí para cá nem daqui também não dá. Mas faz o seguinte, deixa que eu volte e avise os meus irmãos. Abraão olhou assim. Vamos ilustrar para você entender. No nosso presente século, ano de 2007, 13 de 1 de 2007, dentro deste horário, 19 horas e 10 minutos, o que eu vou lhe relatar nesta hora: homem, tu não foi pregador porque você não quis. É ilustração, isso não está escrito não. Agora tu quer ir avisar os teus irmãos? Agora que tu quer ir? Não dá mais. Não dá mais. Tem Moisés, tem os profetas. Se ele não ouve aos vivos, quanto mais aos mortos que subirem daqui. Um grande vento. Este vento só vai cessar quando você retomar e recomeçar a pregar de novo, recomeçar a bendizer o nome do Senhor, antes que você parta desta vida para outra. Porque em Hebreus 9:27 nos diz que aos homens, às mulheres, está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Acredite,
O mundo espiritual é muito sério. O lugar aonde vai as almas, que assim, quando este corpo físico desce à sepultura, tem um lugar para onde as almas vão. A tua alma está salva, homem. O que tu tem preparado e para quem serás? Para quem serás? Ou você acha que a tua vida e a minha vida é só para esta vida? Não é não. Um ano se foi, um outro ano se chegou. A cada ano que se passa, você faz um aniversário, e a sua idade vai se chegando. E se você não paga um INSS, não tem uma aposentadoria. Se você não tem um bom trabalho, você também não vai ter uma boa rentabilidade. Mas o que adianta você ter isso tudo e perder a sua alma? Você pode estar até bem sucedido, mas e a tua alma? Tudo que você está granjeando, tudo que você está tendo vai ficar aí. Vai ficar. Não levaremos nada desta vida para outra. Nada. Até muitos deixam até ordem. Olha meu filho, olha minha filha, se eu morrer você faça assim, assim, assim. Ele morre. Fica os bens para os filhos, mas os filhos não cumprem aquele segmento. Não cumpre. A Bíblia diz que Davi fala para Salomão: Salomão, eu vou te deixar um recado. Cumpra os mandamentos de Deus. Seja homem, cabra macho, não cabra safado e sem vergonha. Seja homem e cumpra os mandamentos de Deus. E o que Salomão faz? De início ele até cumpre, mas o tempo, o caminhado cotidiano da vida de cada um de nós vai moldando o nosso caráter, vai moldando os nossos pensamentos, e algumas coisas vão mudando. Vão mudando. E muda. No final, ele se desviou. E Davi não sabia, Deus não falou para Davi: Davi, mas à frente seu filho vai se desviar. Não, Deus ocultou isso de Davi. E Davi já velho morre, parte desta vida para outra, sem saber o futuro final do reinado de Israel na administração de Salomão. Tem até um tema de mensagem que nós pregamos falando acerca disso. O tema é 3.000 pregações e 1.005 louvores. Não livrou a Salomão de se desviar da presença de Deus. É a mensagem profunda. Aleluia, glórias a Deus. Faça a sua história com Deus. Com Deus! Com Deus, o Criador, o Deus que fez o céu e a terra. Ainda que os homens saiam contra ti por um caminho, ainda que o feiticeiro nessa hora vá para a encruzilhada para tentar te destruir, mas se tu está na mão de Deus, nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas algumas coisas aconteceram, irmão. Está acontecendo, se preocupa não. Vai ser para contribuir, para contribuir, para contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu fosse olhar para a vida de A, para a vida de B, para a vida de C, para a vida de D, para todos os alfabetos de algumas pessoas que vivem nesta vida, deste presente século, já haveria se desviado há muito tempo. E são gente grande. Só que, eu digo para você uma coisa: salvação é individual.
Você que pega um pezinho de desculpa para se desviar. A salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Entendeu aí? Cada um. Não adianta naquele dia querer se justificar. Senhor, me desviei por causa daquela ali, por causa daquele ali. Tu se desviou, menininho bonitinho. Você não leste na Escritura, porque está escrito. Desde as crianças, irmão, até os anciãos, pessoas de idade, vão prestar conta perante Deus. Às vezes você olha assim: nossa, o meu filho está bonitinho, a minha filha está bonitinha. Quando chega um palavrão, fica melhor ainda. Fica melhor ainda, né? A Bíblia diz: ensinar-te a criança, ensina no caminho que deve andar, que quando envelhecer, jamais se desviará dele. Porque está escrito, tudo vai dar conta diante de Deus. Tudo. E tem mais, estou pregando pelas misericórdias do Senhor, porque só Deus mesmo na vida, na tua vida, na minha vida, é a glória mesmo. Não tem como, se você não pregar, Deus vai fazer alguém pregar em nosso lugar. Então temos que pregar. Ou você prega pregação, ou então você vai ouvir pregação. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra. E é Deus quem dá a última palavra, irmão. É Deus quem dá a última palavra. O homem ou a mulher não pode determinar para a tua vida e para a minha vida, dizendo: você não tem mais condição para falar, você não tem mais condição para pregar. Tu é Deus, tu é o Criador. Se Deus falou para você pregar, não se preocupe com aqueles que vão vir atrás de você tentando te acorrentar, para você não caminhar e falar. Quebre os grilhões, quebre as correntes e caminhe. Aleluia, glórias a Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Um grande vento. Já entendeste por causa de que esse vento tem se levantado? Procure identificar o Jonas que está trazendo este grande vento para você, e você vai ser bem-aventurado. Vai ser bem-aventurado. Não precisa você destruir a pessoa. Na sabedoria que Deus vai te dar, esse vento vai se acalmar. Porque aqueles marinheiros não destruíram Jonas, ficaram até com medo, mas foi Jonas quem pediu: me lança no mar, que este problema vai se acabar. E os marinheiros lançaram até com temor, pediram até perdão a Deus, e todos eles se converteram depois daquela situação. Aleluia, glórias a Deus. Essas são as palavras sinceras de hoje, com o seguinte tema: um grande vento. Que maravilha, vai virar CD também, é uma benção do céu. Agora estamos virando marketing, tudo vira CD. Mas vamos continuando para fazer o fechamento do sermão. E Jonas, após entender o chamado e aquilo que Deus assim tinha determinado para ele, ele se arrependeu de ter assim fugido da presença de Deus, de não querer fazer o que Deus queria. Ele levanta para o Criador, pede perdão a Deus. Deus fala com o grande peixe, e o peixe não era bobo, não queria virar sardinha, por mais que ele gostasse de comida de profeta. Uma ilustração para você entender, uma ilustração.
Deus fala com o grande peixe: peixe, está escrito isso, vomita Jonas em Nínive. Creio eu, uma ilustração para você entender. Peixe olha assim: Deus, mas está tão saborosa a comida de profeta, agora eu tenho que botar para fora aquilo que eu comi. Você comeu algo que não é seu, você engoliu isso aí, mas não é seu, isso é meu. Esta alma me pertence, desde a alma da criança, do homem, do ancião. Vai fazer o que eu estou falando? Não, com certeza, Criador. Não quero virar sardinha. É onde? Em Nínive, então vai ser lá mesmo. E a Bíblia diz que o grande peixe foi nadando até a cidade de Nínive, e após chegou lá, vomitou a Jonas. E após ele ter vomitado a Jonas, a Bíblia nos mostra e nos diz que Jonas começa a pregar. E após ele começar a pregar o Evangelho, a Bíblia diz que todos se arrependeram, desde o maior ao menor, após ouvir a pregação pela vida do ministério de Jonas. Por mais que muitos falam: não, isso é só a letra. E até alguns até dizem assim: não, a letra mata. Mas o versículo mais à frente diz: o Espírito vivifica. A letra só vai te matar se você estiver na carne ou no osso, aí já morreu há muito tempo. Mas se você estiver no Espírito, Deus vai te dar a compreensão, a interpretação e a revelação dos altos céus. Esta é a primeira mensagem que nós estamos pregando neste ano de 2007. Muitas outras virão, se for assim permissão de Deus, vai vir. Porque o que Deus assim colocar em nosso coração, nós vamos falar, para a honra e glória do Deus que fez o céu e a terra. Por isso, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Você que está prostrado, caminhe. Um grande vento se levantou. Deus quer acalmar este vento. Este vento só se levantou para que você possa entender que não deve parar. O descanso não é aqui. Não se deve prostrar, porque a cada ano que se passa, uma data de aniversário você faz. A sua idade vai se chegando e o tempo vai se aproximando. E dentro daquele período, daquele ano, existem propósitos que você tem que cumprir, que eu tenho que cumprir. Algo que é para o Criador, que é para Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Nós ainda não estamos salvos. Jesus Cristo falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Não faça que nem Jonas, porque senão o vento vai soprar. Essas são as palavras de hoje, as palavras sinceras que vêm da parte de Deus, com o seguinte tema: um grande vento. Que Deus possa falar mais forte e iluminar mais e mais o teu, o meu e os nossos corações, que nós venhamos a cumprir os propósitos e os desejos de Deus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele faz.